A secção 10.2 é sobre redefinição de operações. Na verdade, é para ilustrar que é possível usar os operadores normais, soma, subtração, multiplicação, divisão, com as nossas classes. Vou começar por criar aqui, portanto, aqui no idle, tínhamos aqui um objeto x quadrado. Eu vou copiar, vou criar um objeto z, outro. O z pode ser com lado 5. Ctrl S, F5, não há output, criei o quadrado Z, e agora vou fazer assim, W igual a X mais Z. Imaginem que eu queria dar suporte à soma de quadrados, por exemplo, dizendo que a soma de dois quadrados é um quadrado maior cujo lado é a soma dos lados dos quadrados que foram somados, ok? E portanto eu fazia isto, W igual a x mais z, e depois, por exemplo, queria mostrar o lado do w. Portanto, queria fazer, por exemplo, isto, print de w.lado. Okay? Se eu executar isto vai dar erro, Ctrl S, F5, vai dar erro porque como é que nós temos que pensar? Tudo o que o interpretador de Python sabe sobre os objetos quadrado é o que está na classe quadrado. Vou mostrar a classe quadrado. Está aqui, a classe quadrado. Portanto, há um construtor, há uma função para obter a área e há uma função para converter, uma função para converter um objeto para string. Está aqui a definição da soma de quadrados? Não está. Portanto, o interpretador de Python não sabe como é que se somam quadrados e dá erro. Eu fiz isto. É a linha 153 e na linha 153 ele diz unsupported operand types for mais quadrado and quadrado. Portanto, não se pode usar o mais entre quadrados, porque não está definido. A classe quadrado não tem a soma. Okay? Como é que isto se pode fazer? Está aqui. Na verdade, há funções que são chamadas sempre que um operador é usado. No caso da soma, é a função underscore, underscore, add, underscore, underscore. Okay? É esta a função que é chamada. Como é que nós podíamos fazer isto? Bom, temos que perguntar a alguém que tenha experiência em Python e que saiba que funções são estas. Temos que ir ver um livro ou temos que ir ver a documentação. Aqui, no browser, se eu fizer home Python operators, functions. São as funções que são chamadas quando são usados os operadores. E está aqui, esta página, tem aqui todas as funções que são chamadas quando são usados os operadores. E, por exemplo, está aqui o add, aquela que eu falei. Okay? Portanto, underscore, underscore, add, underscore, underscore, AB, o que retorna é a soma de A com B, se forem números. Se forem outras coisas, como o caso dos quadrados, somos nós que somos os responsáveis por implementar aquilo que quisermos. Okay? Então, eu vou copiar esta que aqui está. Okay? Vou colocar na classe quadrado. Okay? Está aqui no início. Portanto, mais um método. Ctrl V. Isto está tudo desformatado. Ok, este está bem. Este... acho que aqui que chatice, não consigo navegar aqui facilmente com este editor. Ok, pronto. Então, o que é que estamos a fazer? Estamos a dizer, o programa é nosso, nós fazemos o que quisermos para definir soma de quadrados. O que estamos a fazer é a calcular um novo lado. Antes de mais, a função add é chamada sobre um objeto que é o que está à esquerda do operador. E depois tem um segundo, há um segundo objeto que é o segundo operando, que é o que está do lado direito do operador. Portanto, self está do lado esquerdo, outro quadrado está do lado direito. O que é que nós fazemos? Vamos calcular um novo lado, como pela soma do lado do objeto self, sobre o qual o mais foi executado, com a soma do lado do outro quadrado que foi usado do lado direito do mais. Com isso criamos um novo quadrado. Como? Criando um objeto, como nós sabemos criar, chamando a classe quadrado, ok?
Alguém se pode perguntar, mas isto funciona dentro da própria classe quadrado que está a ser definida? A questão é que isto é feito em 2 passos. Primeiro, quando o programa é executado, a classe é criada. E depois, quando é criado um objeto, ou quando são somados 2 objetos, é que isto é executado. Portanto, isto só é executado quando a classe já está criada. E, portanto, isto pode-se fazer. Não dá erro nenhum usar a própria classe quadrado dentro da classe quadrado. Portanto, depois criamos um quadrado com o novo lado. E retornamos, na soma, esse novo quadrado. Okay? Pronto, e agora, depois de acrescentar isto já vai funcionar. Ctrl S, F5. Já não deu erro, porque o interpretador de Python já sabe que quando é usado o operador mais, ele chama o método underscore, underscore, add, underscore, underscore da classe correspondente ao objeto que está do lado esquerdo. Chama esse método existe no caso dos quadrados, e passa-lhe o outro argumento, que também é um quadrado, e é o nosso código que faz a soma e que retorna ao W, que é um quadrado de lado 15. Ok? Pronto, e portanto isto é, no fundo, para mostrar que nas nossas classes estão disponíveis os operadores todos que são usados normalmente. Estão disponíveis, basta definirmos as funções que são chamadas quando esses operadores são usados. Okay? Essas funções estão na documentação, podemos ir ver cada uma das funções. Okay? Pronto, e é isto, a secção 10 é isto, esta demonstração que aqui está eu já fiz.